Olá, muito bom dia. Eu sou a Cris do canal Feito Tarô e Terapias, um canal de tarô e terapias feito para vocês. Na rede vizinha, eu fiz uma postagem comparando o tarô a um GPS. Só que o tarô como se fosse um GPS para a vida. E de fato é assim que eu encaro. O tarô, ele mostra caminhos, ele recalcula a rota quando a gente tenta tomar um atalho, ou então quando a gente não aceita muito o direcionamento dado por ele sempre vai recalcular a rota, sem julgar, sem interferir, e ele sempre vai apontar um caminho, e a gente tem o livre-arbítrio para seguir ou não, certo? Ainda nessa perspectiva, a gente vai continuar falando de autoconhecimento, que é o que o tarô pode proporcionar. O tarô é uma excelente ferramenta para o autoconhecimento, e hoje a gente vai falar de autoconsciência e nosso momento atual. Então eu vou responder com o tarô 3 perguntas muito simples, tá? A primeira, o que está pedindo a minha atenção agora? Vai ser a primeira lâmina que eu vou tirar. A segunda vai falar assim, o que essa fase da minha vida, né, quer que eu enxergue, quer que eu aprenda, o que ela está querendo me ensinar? A terceira pergunta fala assim, o que estou sendo convidada ou convidado a olhar nesse momento com mais honestidade. E por que essa pergunta está sendo feita? Porque às vezes a gente vai criando ciladas aí no meio do caminho. A gente sabe que tem uma rota que é mais longa, ainda usando o tarô como GPS para a vida. Às vezes a gente sabe que tem uma rota que é mais longa, mas a gente tenta um atalho e lá na frente tem um buraco, estoura o pneu, e aí a gente acaba se dando mal. Então, existem situações que a gente não está dando a devida atenção. E aí a gente precisa olhar para algumas áreas da vida com mais, para algumas situações que a gente está enfrentando com mais honestidade. Dar mais importância ao que de fato é importante. Tá certo? Vou trabalhar hoje com o tarô Encantos de Lavanda, tarô inteiro, completão aqui a 78 cartas, arcanos maiores e menores misturados, e com o oráculo das intenções como complemento de leitura. Vou usar somente esses 2 hoje. Como opções de leitura, a opção número 1, hoje eu trago a Rosa do Deserto, tá? E a opção número 2, Olho de Tigre, tá? Então, façam as suas escolhas. Claro, lembrando, pode escolher uma pedra, um cristal, né? Um cristal para cada área da vida, não tem o menor problema, tá certo? Vamos lá então? Eu vou afastar este oráculo e vou afastar também a pedrinha da opção número 1. Eu insisto em falar pedra, né? E é um cristal. Vamos lá. Vou deixar aqui a opção número 1 agora, a Rosa do Deserto, e vamos às perguntas. De vez em quando vocês vão me ver olhando assim, né, mais atento para frente, porque eu fiz uma colinha, né? Imagina, gente, eu esqueço o nome do tarô, às vezes. E vocês acham que eu vou lembrar desse monte de pergunta? Não, né? Sou bem honesta nesse sentido. Vamos lá. Neste momento, peço cartas e mensagens para quem está aqui comigo no canal Feito Tarô e Terapias, leitura de autoconsciência e o meu momento atual. Por favor, 3 cartas, tarô. Diga lá, tarô. O barulho. Vamos lá. Primeira pergunta, né? O que está pedindo a minha atenção agora? Que eu preciso olhar com bastante atenção. Vem a sacerdotisa, que tem uma força por ser um arcano maior, né? Uma energia muito forte, um potencial de acontecimento muito grande. Essa carta pede para que você dê atenção para a tua intuição, para que você perceba que muitas vezes você sabe das coisas, você intui determinadas situações, passagens,
mas você não confia no seu taco. Então você acha que é coisa da tua cabeça, você acha que é mania de perseguição, só que na verdade não é, é a tua intuição falando ali no teu ouvido, sussurrando no teu ouvido, e você não se apodera dessa força interna, tá? Ela pede que você preste atenção, né? Que você analise as situações, que você trace relações entre as situações que você viveu, né? Para você justamente olhar com mais profundidade e conseguir extrair alguma lição dessas situações, tá? Então ela pede para que você tenha muita atenção ao que você está percebendo do cenário, o que você está identificando da ação, da conversa, da postura das pessoas. E o universo está te brindando com esse poder, com essa força de análise da conduta, do que está sendo dito ali nas entrelinhas, do que está sendo feito nas entrelinhas, tá? Lembrando que sempre quando sai a sacerdotisa, ela pede esse olhar mais aguçado, mas ela também pede um silenciamento. Então, tudo que você perceber, é necessário que você fique bem quietinho, bem quietinha, tá? Então, preste atenção nesse momento às suas intuições. Elas não são divagações, elas não são coisas que não devem ser consideradas, é justamente o contrário. É o momento de você dar força, dar vazão para esse poder interno, tá? Agora, o que essa fase da minha vida está querendo me ensinar? Ai, gente, que poder, que força, que maravilha. Novamente marcando maior. Agora a gente vem com a Imperatriz. Essa fase que você está vivendo, está querendo te ensinar, está querendo te mostrar tua força, tua coragem, teu poder de sedução também, a tua abundância, a tua criatividade, o quanto você pode ser magnética. Na verdade, não é que você pode ser, você é. A questão toda é o quanto você precisa se valer de todo esse arquétipo da Imperatriz. Ela sempre vai se colocar numa posição muito segura, como se ela soubesse o papel que ela representa na sociedade, na família, nas relações. É uma energia de muita abundância, é a palavra que me vem, em todos os aspectos, em todos os cenários. A questão é que se você não se sente assim, né? Então o que você precisa, o que esse momento da tua vida está te ensinando, está buscando te ensinar? Que essa força está dentro de você, ela precisa sair, tá? E aí percebam, né? São duas energias femininas muito fortes, uma que pede um movimento de introspecção e outra que faz justamente o movimento contrário, tá? Então é você trabalhar internamente para você poder expor isso, porque esse arquétipo aqui já é você só ainda não se deu conta. E essa fase tá te colocando situações para você vivenciar isso o tempo todo, para você perceber o quanto você tem essa energia e você não se apossa dela, você não se empodera justamente porque você não se enxerga assim. Então essa fase vem para te mostrar o quanto você é isso e precisa trazer essa energia para cima, né, para tua vida. Tem hora que dá uma sumidinha nas expressões. Agora, o que você está sendo convidada a olhar com mais honestidade? Gente, que coisa linda! 3 arcanos maiores. E tá separadinho aqui, viu, gente? Ó, tanto que aqui, ó, vou falar. Cavaleiro de paus, rainha de espadas, rei de copas, a lua. Tá vendo que tá tudo misturado? E o poder dessa leitura, dessa primeira opção, porque saíram 3 arcanos maiores. Tô feliz da vida aqui. O que tá querendo te ensinar, na verdade? O que tá pedindo para você olhar com mais honestidade, tá? O quanto
é necessário autocontrole na vida. O quanto você perde quando você se exalta, quando você sai distribuindo tua energia, mas não é uma energia, aquela energia da imperatriz. Não, é a energia daquela que a gente, numa discussão, a gente dispensa, sabe? Que é uma coisa que, quando a gente se dedica a algo sem muita importância, quando a gente dá uma devida importância, quando a gente dá a indevida importância para alguma situação, né? Então, aqui mostra que o que você precisa olhar com mais honestidade, o quanto você se perde por não ter autocontrole, por não saber o momento certo de agir, não saber o momento certo de falar, também não saber o momento certo de se calar, né? Ou muitas vezes porque você, quando age, se excede, quando fala, se excede, tá? Então, essa leitura está pedindo muito isso. Você está sendo convidada a olhar com mais honestidade o quanto você precisa ter autocontrole, o quanto justamente o fato de você não ter autocontrole põe em xeque muitas atitudes que você toma, o quanto você se arrisca, o quanto você muitas vezes arrisca a sua reputação, porque em alguns momentos quando a gente tem uma atitude destemperada, a gente meio que cai em descrédito. Infelizmente, é verdade. Às vezes a gente está vivendo uma situação que aquele excesso, ele é necessário, né? A gente está tão sufocado que a gente acaba extrapolando. Isso é sempre mal visto. Então, essa situação que você está passando, ela pede, né, um olhar bem honesto. Essa sua postura, né, muito efusiva, não está te levando a bons caminhos. Então, recalcula a rota, trabalha muito fortemente o teu autocontrole, tá bom? Vamos agora pro oráculo das intenções. Vou pegar uma carta só, tá? Já caiu aqui, mas como ela caiu e eu ainda nem... Eu vou pegar mais uma, tá bom? Vamos lá. Energia, elevação e energia. Primeiro eu vou falar da elevação, vou mostrar aqui primeiro para vocês, tá bom? Vamos lá. Opa! Em momentos de conflito, crescemos em entendimento e compreensão. Reúna todas as partes de si e vivencie um momento de entrega ao ser mais elevado. Integrar-se com a vida é o caminho de elevação, tá? Essa aqui caiu. Aqui a gente escolheu foi energia. A energia é a fonte de uma vida plena. Saber direcionar nossa energia é um aprendizado diário. É um fato ou situação está exigindo muito de você? Uma pausa para recarregar é necessária para colocar as ideias em ordem e escolher o melhor caminho. Olha aí, o tarô, as leituras de tarô, os oráculos como GPS para a vida, tá bom? É só recalcular a rota. Vamos lá. Essa foi a leitura para a opção número 1. Estou juntando aqui as cartas, intercalando, tá? E vamos agora para a opção número 2, o olho de tigre. Vamos lá. Neste momento, peço cartas e mensagens para quem está aqui comigo. Canal Feito Tarô e Terapias. Leitura de autoconsciência e o momento atual. 3 cartas, por favor, tarô. Chega lá, tarô.
Pergunta número 1, número 2 e número 3. Pergunta número 1 é: o que está pedindo a minha atenção nesse momento? 6 de paus. Uau! Ai, gente, o que está pedindo a sua atenção? É você focar no que vai te trazer a sua vitória, a tua coroação. É focar em você, é focar no estudo, é focar no trabalho, é focar em boas relações, é focar na tua autoestima, é focar no que te faz bem, é focar numa boa alimentação, na academia. Parece coisas muito simples, mas às vezes a gente está vivendo momentos tão turbulentos que coisas simples assim se tornam até um pouco complicadas. Mas aqui é você focar em você, focar, ter um objetivo claro, específico e caminhar na direção desse objetivo. Com estratégias muito claras, muito simples e às vezes até em algumas situações um pouco complexas, dependendo de qual for o teu objetivo, mas é estabelecer um objetivo a ser perseguido e caminhar nessa direção. Algo grandioso, porque quando a gente fala dos 6 de paus, a gente está falando da coroação da vitória. Claro que para alguns uma vitória pequena já é gigantesca. Pequena quando a gente compara, tem coisas que para alguém é uma coisa muito pequena, mas para outra é muito significativo. Né? Um exemplo meu, as primeiras palavras que a minha filha falou, para mim tiveram um sabor. A primeira vez que ela falou mãe, claro, né? Deixa eu recalcular aqui. Como o tarô como GPS para a vida. Toda vez que uma mãe escuta a primeira vez o filho falando mãe, é muito significativo. Para mim teve um valor ainda maior, porque a Malu demorou muito tempo para falar. Então, para mim, ouvir ela falar mãe foi algo maravilhoso, né? Então, para alguns é uma coisa muito corriqueira, mas para mim teve uma importância muito grande. E aqui é você valorizar, de fato, o que você tá conquistando, tá? Se dedicar ao máximo, estabelecer metas grandiosas e caminhar na direção dessa coroação aqui, tá? Agora, o que essa fase tá querendo me ensinar? 3 de copas. Ai, que leitura bonita, gente. Tá querendo ensinar para você que a vida nos brinda com muitas possibilidades de comemoração. Em alguns vídeos eu sempre falo, tem gente que vive como se tudo fosse bênção, como se tudo fosse motivos para agradecer. E de fato, a vida é assim. Né? A gente vai normalizando algumas situações, como um banho quente, como um prato de comida sempre à mesa. Mas existem pessoas, muitas pessoas no mundo, estamos em 2026, que ainda não tem acesso a tudo isso. Tem gente que não tem acesso à água potável. Então a gente tem sim muitos motivos para agradecer. Só que a gente vai normalizando e esquece. Então a gente tem que ter esse olhar de entender que a gente tem muitos motivos para agradecer, muitos motivos para celebrar. E aqui eu estou falando daquela celebração e daquele agradecimento, né, de uma coisa mais íntima, mais espiritual, mas eu também estou falando da gente sair para celebrar com amigos, da gente festejar, da gente brindar as nossas vitórias, né? Porque olha só, imagina, você se esforça pra caramba, você luta, você batalha, você conquista sua vitória final. E vai deixar por isso mesmo? Você não vai nem comemorar? Então aqui é o universo te falando assim, meu amor, luta, batalha, mas quando você chegar lá, toma posse e celebra a tua vida, celebra os teus momentos, celebra os teus amigos, celebra as bênçãos que você tem na vida, porque você tem muitas bênçãos, tá certo? Seja grato, seja grata e comemore bastante. Ai, comemorar é tão bom, né? Agora, a gente vai falar o que você está sendo convidado ou convidada a olhar com mais honestidade. Vamos lá.
6 de copas. Que bonitinho, né? Muitas vezes a gente olha um cenário da nossa vida, né? A gente faz um recorte da nossa vida. E a gente vai atribuindo um valor. Ah, não estou numa fase tão boa, não estou numa fase tão ruim, né? Aqui, quando sai o 6 de copas nessa pergunta, é como se fosse necessário você olhar para o teu passado e fazer as pazes com ele, sabe? Entender, uma coisa que me veio aqui, muito, muito, muito linda, inclusive. Muitas vezes, a tua vitória, né, que você precisa, o que está pedindo sua atenção agora é justamente fazer as pazes com o teu passado. Porque a gente vai, ao longo da vida, aí acumulando algumas situações, algumas vivências que não são tão legais, tão positivas, e tudo bem. Né? Todo mundo, a vida de todo mundo é assim. Mas o passado não está definindo quem a gente é. O passado não pode definir o que a gente vai viver daqui para frente. A gente tem que tirar a lição, tem que aprender, mas ele não vai definir, a menos que você queira. Agora, o tarô também está te direcionando. Faz as pazes com o passado. Olha para o teu passado com mais honestidade. Porque, lembra que eu falei? Às vezes a gente dá atenção para algo, não é que não tenha tanta importância. Teve importância sim. Mas ele não está mais conduzindo a tua vida. Porque quando a gente fica muito preso ao passado, a gente não avança. Tá? Então, assim, faz as pazes com o passado, tira as lições que foram necessárias, traz só o que é bom, né? E a partir desse cenário aqui, comece a fazer o caminho inverso, tá? Tira as mágoas, os pesos, os ressentimentos, ressignifica teu passado. Observa que você tem muitos motivos para comemorar, porque o teu passado, apesar de algumas situações, né, que não foram tão legais, ele te trouxe até aqui. E celebra as tuas vitórias, e a vitória vai ser gigantesca, tá bom? Vamos lá agora para o oráculo das intenções. Uma carta só, tá? Mentira, duas. Essa aqui caiu. Na opção número 1 aconteceu exatamente a mesma coisa. Tava embaralhando, caiu, eu aceitei, mas eu vou pegar mais uma, tá bom? E essa mensagem... Opa! Nossa, vocês estão sendo brindados aqui. Agora eu vou pegar a carta, tá? Porque essas daqui vieram porque elas tinham de vir. Agora, essa que pulou aqui, essa primeira, ela tinha que aparecer mesmo, gente. Então o universo falou assim, vou jogar ela na mesa, que essa mensagem precisa ser passada. Vamos lá. Saiu a carta aqui pulou primeiro. Atitude. Olha só. A mensagem é linda. Você é o responsável pelos acontecimentos em sua vida. Não permita que outras pessoas ou situações inesperadas influenciem suas decisões. Não é perfeito? Aí a segunda carta que caiu é a carta Raízes. Essa árvore linda aqui que está falando. Uma planta sem raízes fortes não resiste à intempérie. Assim somos nós. Precisamos estar enraizados, cuidados com amor e vigilância constante. O momento é de nutrir suas raízes espirituais através de uma conexão profunda com o que condiz com a sua alma. Olhar, né? Esse momento aqui de fazer as pazes com com o passado, ele pede também não é um apego, mas assim, uma atenção para a espiritualidade também, né? Como se a gente tivesse que olhar o passado e ressignificar com outro olhar, tá? Eu fiz uma leitura ontem para uma pessoa e eu usei esse tarô
E ela ficou encantada com essa carta, que é tão bonitinha mesmo, né? Então, enfim, vamos lá. A carta que a gente escolheu foi Essência. Vejam só, tem uns cristais aqui, tá? Dentro do seu coração há uma força inabalável, um ser divino que reconhece todas as possibilidades de expansão. Ouça a sua voz interior e deixe-se guiar pela liberdade de ser quem você é. E aí, quando você libera esse passado, quando você se desacorrenta do passado, aí quem você é de verdade está pronto para aparecer, tá? Uma pessoa leve, uma pessoa que sabe o valor das pequenas coisas da vida e alguém que, por valorizar as pequenas vitórias, as pequenas coisas, por celebrar esses momentos, traz para sua vida vitórias grandiosas. Tá certo? É isso, meus queridos, minhas queridas. Eu vou ficando por aqui. Prometo que volto. Beijo enorme. Tchau, tchau.